Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isto por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. E para dar testemunho da verdade, que nasci e vim ao mundo, todo o que é da verdade ouve a minha voz. Per evangelita dicta, nostra verita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, as intenções da Santa Missa são todas essas que foram anotadas aqui no caderno das intenções, incluindo as intenções pelas santas almas do purgatório, pelos doentes e agonizantes que morrem no dia de hoje, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, do nosso Bispo Dom César, do nosso pároco Padre Everton, também pelo aumento e a perseverança das vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Meus caríssimos irmãos, a Igreja permite hoje, na forma extraordinária, ou na missa, segundo missal de 62, que se celebre a festa de Cristo Rei. Festa esta que no rito, no missal romano atual, de 1970, essa festa foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Mas as duas datas celebram a mesma festa. O significado, apenas o foco de uma é diferente da outra no que diz respeito à data. Uma, a de hoje, é colocada um dia antes, o domingo antes da festa de Todos os Santos. E no missal de 1970, no novo missal, ela é colocada no último domingo. Mas sempre para mostrar por que Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. Cristo é o Rei de todos os santos, não é? Que também vem em primeiro lugar. Cabe a nós, em ambas as oportunidades, não é? Perguntar: Cristo é Rei de quem? Quem são seus discípulos? Quem são os seus súditos? E se nós, de fato, somos súditos de nosso Senhor Jesus Cristo? Esta pergunta se impõe porque o seu reinado não é deste mundo e, portanto, ele é sobrenatural, está acima desta natureza que nós temos acompanhado, que nós vivemos, da qual tiramos as coisas que são necessárias para a manutenção de nossa vida, mas ao mesmo tempo sabendo que esta vida é marcada pelo tempo, é marcada pela morte. Enquanto as plantas, os animais que também possuem vida, quando morrem, desaparecem, o homem morre nesta terra, mas não desaparece, não deixa de existir, porque tem uma alma. O reinado de Jesus Cristo, portanto, não é um reinado
como os reinados, os governos deste mundo. Porque os reinados e governos deste mundo são marcados por mudanças e por extinção. Por mudanças de autoridade. Hoje o rei é um, amanhã o rei é outro. Pelo tempo, o seu reinado não ultrapassa o tempo de sua vida nesta terra. Podíamos ver também outras diferenças. O rei nesta terra governa, mas para governar necessita da força militar. Não existiu nunca nenhum presidente da república, nenhuma monarquia, nenhum sistema de governo em que o governante governou sem nenhuma força militar. Não, o povo me ama, não preciso, de ninguém, não preciso de nenhum guarda-costa. Meus vizinhos me amam, ninguém vai invadir o meu país. Aqui ninguém rouba, ninguém mata, não é? Por isso não há necessidade de força militar. Isso nunca existiu, nem vai existir, porque o homem caiu no pecado original. E, infelizmente, a maldade pode tomar conta do coração do homem quando ele não se volta para Deus. Então, o que mostra o poder de um governante é a força militar, é a força dos seus exércitos. E está muito certo, tem de ser assim mesmo. Alguns podem abusar do poder e querem que as pessoas o acolham mesmo contra a sua própria vontade. Isso que nós chamamos as tiranias, as ditaduras. Elas existiram, existem e vão continuar a existir. Seja no governo dos povos, seja na administração de empresas, seja até mesmo dentro da própria casa, onde o pai ou a mãe ou o filho se tornam ditadores e tiranos. Nosso Senhor possui um reinado diferente. É um reinado marcado verdadeiramente pelo amor e pela liberdade, que supõe a vontade livre do homem de querer servir a Deus. O diabo é um tirano, e quando uma pessoa cai no pecado, se entrega ao pecado, perde a graça de Deus, torna-se soldado do diabo. Mas é um soldado que é também escravo, porque não tem mais a liberdade. Por isso que o apóstolo vai dizer que o pecado não é a própria morte. É viver. Por isso que também se chama pecado mortal, porque é como alguém que está morto, não tem mais liberdade, não é, de querer fazer. Ser discípulo de Cristo consiste, em primeiro lugar, um ato livre. Ninguém pode amar a Deus com um revólver apontado na sua testa, na sua fronte, não é? Na sua cabeça, e dizer ou você ama a Cristo ou você morre. Não. Temos o contrário, de homens dizendo ou você deixa de amar a Cristo ou você morre. E muitos disseram, prefiro antes morrer do que deixar de amar a Cristo. E estes são os mártires da igreja. É verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar dar-vos graças em todo o tempo e lugar. Rezamos assim a oração do prefácio da missa de hoje. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que a vosso Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo, ungistes
com óleo de alegria. Os reis eram ungidos com óleo, mas muitas vezes esse óleo não era da alegria, era da tristeza, porque a posse do poder se dá, em geral, por uma vitória em cima do inimigo. Até mesmo na democracia, não é? É uma vitória. Um candidato contra o outro, um ganha, comemora a alegria dele e a tristeza do outro. Num reinado de impérios, foi assim. As nações todas foram constituídas, não é? Precisando do apoio militar para poder subsistir. Mas o império de Cristo não é assim. Ele é um império de alegria, porque o homem, por livre e espontânea vontade, acolhe a Jesus Cristo como seu rei. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote eterno e rei do universo. Por isso, são duas dignidades de nosso Senhor que nós nunca podemos separar. Ele é rei e ele é sacerdote. Enquanto rei, governa toda a terra, e é isto e todo o universo, é isto que estamos nos lembrando de modo especial no dia de hoje. Mas, ao longo de todo o ano, nós nos lembramos diariamente, de modo especial, de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, que ofereceu a sua vida por nosso amor, para a nossa salvação. Esta é a diferença entre o reinado de Cristo e o reinado dos governantes desta terra. O rei nunca vai na frente do exército. O rei vai sempre atrás do exército. O exército vai na frente. Quando ganha uma batalha, o rei se aproxima, não é? E diz: vencemos. Não é? Portanto, nenhuma bala, nenhuma flecha, nenhuma espada vai chegar perto do rei nesta terra, a não ser que o seu exército perca. No exército de Cristo é diferente. Ele vai à frente. Ele é o primeiro que oferece a vida em favor de todos os seus discípulos. Ele caminha à frente e por isso a sua cruz reina sobre cada um de nós. Às vezes alguns perguntam, eu vi uma pessoa, estava de boa vontade, não tinha mau espírito na pergunta. Perguntou por que colocavam Cristo crucificado na igreja se ele já tinha ressuscitado. Não há erro nenhum colocar nas igrejas Cristo ressuscitado. Tá certo? A imagem. Mas a lembrança de Cristo crucificado não é para dizer o estado atual de Cristo, mas o nosso estado. Olha aqui, ele está indo à frente nesta batalha que você está enfrentando na sua casa, no seu trabalho, entre amigos, entre parentes, até entre irmãos. Ele vai à frente, imita-o, segue, abraça a cruz dele, não a tua. Abraça a cruz dele, não a do mundo. Abraça a cruz dele e não a do demônio. Ele se oferece no altar da cruz como vítima condigna e perfeita. Consumiu, não é? Então, toda a obra da redenção dos homens. E submeteu toda a criação ao seu reinado, porque tudo está submisso a Deus. Alguns às vezes se atrapalham. Mas se tudo está debaixo do poder de Deus, por que tem maldade neste mundo? Por que tem pessoas que não são boas? Porque ao mesmo tempo que ele é rei, como já dissemos, ele não é rei que nem o diabo, que impõe escravidão e tira a liberdade dos seus súditos, mas ele é rei da liberdade. E seus súditos devem segui-lo
espontaneamente e colocar-se à inteira disposição dele, chegando até a uma escravidão de amor, que não tem nada a ver com a escravidão de ódio. Ele possui um reino eterno e universal. Seu reino não termina. E nós precisamos, quando estamos aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui nesta terra, estar conscientes desta realidade e não se assustar com as mudanças, com as loucuras deste mundo, porque aqui tudo passa. E a história da humanidade tem essa característica de repetir, porque o homem, não é, a sua essência é sempre a mesma. Não é? Os dramas do homem são sempre os mesmos. Perceber que existe vida e morte nesta terra, que qual o sentido de cada atitude, qual a consequência de cada coisa que eu faço. E não há homem nesta terra que não vai experimentar a morte, mas a ressurreição só Cristo experimentou. Os outros todos morreram. E só Ele tem o poder de ressuscitar a todos, seja para a vida eterna junto dele, seja para a condenação eterna. Continua o texto do prefácio da Santa Missa de hoje, dizendo que o reino de Cristo, portanto, além de universal e eterno, é um reino de verdade e de vida. Temos de nos perguntar onde está o reino de Cristo nesta terra, no dia de hoje. Como a igreja pode comemorar essa festa? Se nós não estamos enxergando este reino, só não enxerga quem não tem vida sobrenatural. Quem tem vida sobrenatural sabe, ele reina aqui. E aqui, para o José Henrique, é o lugar mais importante onde Cristo tem de reinar. Aí, no coração de cada um de vocês, não é? É o lugar onde ele tem de reinar. Ele não precisa de território. É insignificante. O planeta Terra é insignificante comparado com a maioria dos planetas. E quanto mais o homem coloca uma nave, né, um foguete longe, tanto mais ele percebe que a Terra é insignificante em matéria de tamanho. Se a Terra tem alguma importância, só é porque Deus quis. Quis aqui pôr o homem, quis ele habitar visivelmente, encarnar-se e tornar-se homem neste planeta. E deixa esse planeta de insignificante, enquanto é o centro do universo, por causa da presença de Cristo. Mas eu, para mim mesmo, sou o meu centro. A partir de mim, eu tenho de medir as coisas que estão ao meu redor. E, portanto, há um reino dentro de minha alma, porque a minha alma pode escolher quem ela quer amar sobre todas as coisas. Ela pode escolher qual a vontade dela. A minha alma pode escolher quem ela vai amar e servir e imitar. Ninguém pode escolher quem vai reinar nela, senão eu mesmo. Nem Deus pode obrigar-me a isto. Por isso, o amor é um ato de liberdade. Eu escolho quem vai reinar na minha alma. E uma vez que eu escolher,
eu abro as portas. Se é para Deus, se é para o mundo, e se é para mim mesmo, então eu fecho a porta e não abro para ninguém. Cabe a cada um escolher. Quando nós o escolhemos, nós colocamos então o Rei eterno e universal. E seu reino dentro de nós é, em primeiro lugar, um reino de verdade e vida. Ele não nos engana, ele não mente, e ele nos oferece uma vida que jamais termina. Isto é a primeira consequência de ter Cristo como Rei. E pode falar, qual a importância disto? Veja, o que é viver debaixo da mentira? O que é você passar anos e anos da sua vida sendo enganado? Qual é a sua reação? Você descobre, fui enganado. É uma tristeza profunda. Qual é a sensação que uma pessoa tem? Né? Mas alguns desses ateus que se colocam contra a existência de Deus, como é que ele encara o fim da sua própria vida? Eu sou super feliz, vou morrer e vou virar apenas comida dos vermes, vou virar um cadáver, não vai sobrar nada de mim. Né? Claro que ele quer que ninguém se esqueça dele, né? Ao mesmo tempo que ele diz não se importar, ele está preocupado que ninguém se esqueça deles. Porque, no fundo, é uma contradição entre o que falam e o que vivem. Cristo produz em nós um reino de santidade e de graça. Tê-lo como Senhor significa buscar imitá-lo em tudo e, portanto, chegar à santidade de vida. E esta não é possível de se alcançar senão com a presença de Cristo e da sua graça em nós. A presença de Cristo, de maneira que o tomamos como modelo. A sua graça, pois não basta querer ser imitador de Cristo, é preciso também que a graça de Deus haja sobre nós, para nós não perdermos este ideal. O reino de Cristo é um reino de justiça, de amor e de paz. Se você quer que ele continue dentro de tua alma reinando, seja justo. Nada de desonesto, nem nos pensamentos, nem nas palavras, nem nas ações. Honesto consigo mesmo, honesto com o próximo, honesto com Deus. Um reino de amor a Deus e ao próximo, porque é isto que ele ordena. Me ame sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. E por fim, meus irmãos, uma coisa que só existe definitivamente, de modo completo e perfeito, a paz. A paz só existe no reino de Cristo. O mundo está conturbado, o mundo está cheio de crises. Lá em casa está cheio de problemas, mas a paz tem de reinar em nossas almas. Se a gente diz que está com Cristo, se a gente diz que Ele reina e a gente vive atormentado, alguma coisa está errada. Ninguém pode dizer que é discípulo de Cristo e que Cristo reina e que Ele vive em guerra, vive sem paz. Sim,
a minha guerra espiritual é contra o mal, contra a mentira, contra a maldade, mas não internamente. Internamente temos de viver numa paz que se reflete muitas vezes na hora de dormir. Não é? Encostar a cabeça no travesseiro e entregar o espírito a Deus. Não é? E agradecer pelo dia que teve. Ela se reflete também de manhã cedo, quando tirando a cabeça do travesseiro, oferecemos o dia para estar a serviço de nosso Senhor. Meus irmãos, que esta noção do reinado de Cristo, que esta festa de Cristo Rei possa ser muito bem celebrada em vossas almas no dia de hoje, ao longo de toda a sua vida nesta terra e por toda a eternidade no céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.